No dia 30 de novembro de 2013, o mundo recebeu uma notícia que parecia irreal. Paul Walker, astro da franquia Velozes e Furiosos, havia morrido em um acidente de carro na Califórnia. Hoje nós vamos reconstruir as últimas horas de Paul Walker, da conversa com a sua mãe ao momento que o carro colide e pega fogo. Seja muito bem-vindo, você está no canal Além do Casulo. Para entender o último dia de Paul Walker, é importante voltar um pouco. Paul William Walker nasceu em 12 de setembro de 1973 em Glendale, na Califórnia. Desde cedo ele cresceu cercado por duas coisas: família e velocidade. Um de seus avós competia em corridas de automobilismo ali pelos anos 1960, e isso marcou muito Paul. Antes dele sonhar em ter fama, ele já se interessava por carros, motores e tudo que envolvia alta velocidade. Paralelamente a isso, ele começou a atuar ainda jovem. Apareceu em séries de TV, filmes menores, participações rápidas. Nada que o colocasse de imediato entre as grandes estrelas de Hollywood. A grande virada acontece com a franquia Velozes e Furiosos. O primeiro filme foi lançado em 2001, mas o enorme sucesso mesmo veio principalmente a partir do quinto longa. Na pele de Brian O'Connor, Paul ganhou reconhecimento global. Fama, dinheiro, convites, mas mesmo assim ele mantinha um perfil discreto, longe de escândalos, próximo da família e dos amigos. Em 2013, quando tudo aconteceu, ele estava no auge. Com 40 anos, gravava Velozes e Furiosos 7 e já estava escalado para ser o protagonista do filme Hitman Agente 47. Na teoria, era o momento de consolidar de vez a sua carreira, mas na prática o tempo dele estava acabando e ninguém sabia disso. Existe um lado de Paul que muita gente só foi conhecer depois da sua morte, que é o lado humanitário. Em 2010, ele viajou ao Haiti após o terremoto devastador que atingiu aquele país. O que ele viu lá o marcou profundamente. Muita destruição, dor, pobreza extrema. E de volta para casa, ele não conseguiu simplesmente seguir sua vida em frente. Tomou uma decisão concreta: criar uma organização para ajudar vítimas de desastres naturais e pessoas em situações de extrema vulnerabilidade. Nasceu assim a Rich Watch Worldwide, que organizava a equipe de respostas rápidas para regiões afetadas. 3 anos depois, em 2013, um tufão atingiu as Filipinas. Mais uma vez, a tragédia mobiliza o mundo. E Paul, junto com a sua organização, decide agir. E é por causa desse compromisso que o último dia dele existe do jeito que existiu. É por causa disso que naquela tarde ele precisava estar em um evento de caridade. 30 de novembro de 2013, casa da mãe de Paul. De acordo com o relato dela, aquele dia começou como qualquer outro dia em família. Eles estavam juntos, conversando, rindo, falando sobre o Natal que se aproximava. Paul comentava que mais tarde pretendia sair para comprar uma árvore de Natal. Planos simples, que acabaram não sendo realizados. Nada indicava que aquela seria a última vez que aquela mãe e seu filho iriam se ver e conversar. Isso nos faz refletir como a nossa vida é passageira, como a nossa vida é efêmera. Em meio àquela conversa, o celular dele vibra, avisando de um compromisso. Um lembrete sobre o evento de caridade da sua organização, que estava ali buscando arrecadar fundos e brinquedos para vítimas nas Filipinas. Ele tinha esquecido o horário. Paul levanta apressado, se despede rapidamente da mãe e sai. Ele não sabia que aquele seria o último adeus. E ao chegar no local do evento, o cenário são carros esportivos, muitas pessoas, veículos potentes em exposição, e Paul está ali como estrela, mas também está como organizador. De acordo com reportagens da época, ele estava feliz com a proporção do evento e com a quantidade de doações arrecadadas. Entre as pessoas presentes estava um grande amigo, Roger Rodas. Roger era empresário e já tinha trabalhado no mercado financeiro e também tinha forte envolvimento em causas humanitárias. Além disso, compartilhava com Paul a mesma paixão por carros. Os dois eram sócios em uma loja de customização de veículos na Califórnia. O universo de Velozes e Furiosos, só que na vida real e dentro da lei. No fim do evento, Paul e Roger decidiram sair para dar uma volta em um carro esportivo vermelho. Paul entra no banco do passageiro, Roger assume o volante. Esse é o momento em que tudo começa a caminhar para o fim. Eles estão na região de Valência, em Santa Clarita, Califórnia.
Por volta das 15h30, o carro em que os dois estão perde o controle. De acordo com investigações, o veículo atinge alta velocidade entre 130 a 150 km por hora, em uma área onde o limite era cerca de 72 km por hora. O carro bate em um poste de concreto e logo depois em árvores. O impacto é devastador. Pouco depois o veículo pega fogo. Testemunhas relatam que tentaram se aproximar para ajudar, mas as chamas eram intensas demais. Logo depois, uma explosão torna qualquer tentativa de resgate impossível. Quando os bombeiros e equipes de emergência chegam, os dois já estão mortos. A autópsia aponta que Paul e Roger morreram devido à combinação do impacto e do incêndio. Testes também mostram que não havia álcool nem drogas envolvidos. O carro estava em condições adequadas. Análises posteriores concluem que o fator determinante para o acidente foi a alta velocidade aliada ao local do impacto. O fabricante do carro é processado pelas famílias, mas acaba isenta de culpa após laudos técnicos. Um detalhe cruel que aquela região era conhecida como ponto de manobras e corridas ilegais, uma área comum para quem gostava de testar carros potentes. A diferença é que naquele dia não havia roteiro, nem dublês e nem corta do diretor. Era vida real. A notícia se espalha rapidamente. Redes sociais, telejornais, sites de notícias. Paul Walker morre em um acidente de carro, era manchete em todos os lugares. A reação imediata. Fãs do mundo inteiro entram em choque. Colegas de elenco e de Velozes e Furiosos desabam publicamente. A família se fecha em luto. Além da perda humana, é claro que é a principal de todas, existe um problema enorme em Hollywood. Paul estava no meio das gravações de Velozes e Furiosos 7. As filmagens são interrompidas. O estúdio precisa decidir: regravar o filme inteiro, matar o personagem, cancelar tudo. Essas eram as opções, nenhuma delas era boa. Depois de um período de pausa, eles optam por algo diferente, que é concluir o filme como homenagem a Paul. Os irmãos dele ajudam nas cenas finais, servindo como base física, como dublê. A tecnologia entra em cena para recriar o rosto e os trejeitos de Paul digitalmente. Na sequência de despedida, Brian O'Connor não morre. Ele segue um outro caminho em uma das cenas mais marcantes da década do cinema em ação. A música See You Again de Wiz Khalifa, escrita como tributo, reforça ainda mais o tom emocional daquele momento. Enquanto isso, o filme Hitman, Agente 47, no qual Paul seria o protagonista, segue sem ele. As gravações ainda não haviam começado e o papel é repassado para outro ator. Fora das telas, a organização humanitária de Paul Walker continua ativa, dando sequência ao trabalho que ele iniciou. Projetos, missões e ações humanitárias seguem em nome da mesma ideia que ele defendia. Se você pode ajudar, ajude. Esse talvez seja o legado mais importante dele, aquele que não aparece nos créditos finais de nenhum filme, mas segue impactando vidas anônimas em silêncio até os dias de hoje. Quando a gente olha para o último dia de Paul Walker, o que aparece não é só um acidente de carro, é um homem que passou a manhã com a sua mãe, falando sobre o Natal, que saiu de casa às pressas para cumprir um compromisso de ajudar pessoas, que terminou a vida em um banco de passageiro ao lado de um amigo, depois de um evento de caridade. Ele era um astro de filmes de corrida, mas fora das câmeras também era um pai, um filho, um amigo, um voluntário. Alguém que usou parte da própria fama para levantar recursos, chamar atenção, mobilizar pessoas, ou seja, ajudar quem precisa. A morte dele foi rápida, chocante e mundialmente divulgada. Mas o que fica quando o tempo passa não é só a imagem do carro em chamas. Fica a lembrança do cara simples por trás do ator famoso. Fica a organização que continua ajudando pessoas ao redor do mundo. Fica os filmes que marcaram uma geração inteira. E fica a pergunta silenciosa que a história dele levanta sobre todos nós. O que a gente está fazendo com o tempo que ainda nos resta?